A paz do Senhor deve abençoar. Estamos aqui no nosso Pod Adeb C4. Então, se eu fosse você do outro lado, já curtia, já comentava, já compartilhava com todos os seus amigos e já se inscreva no nosso canal para você ficar ligadinho por tudo que estará acontecendo aqui no nosso YouTube. A paz do Senhor, amados irmãos. E hoje nós temos aqui a presença do pastor Welder Xavier, que veio trazer uma poderosa palavra no nosso pré-congresso da UDVADEB do setor 4. A paz do Senhor. A paz do Senhor, minhas irmãs, a paz do Senhor. A DEB setor 4, né? Isso! Deus abençoe a todos os internautas, os ouvintes desta página. Deus seja louvado pela vida de vocês. Glória a Deus. Pastor Welder, eu quero fazer uma pergunta para o senhor. Qual é a mensagem que Deus tem colocado no seu coração mais forte nesses últimos dias? Bom, eu costumo dizer que eu sou um pregador da graça. Sim. E desde que eu iniciei o meu ministério, eu percebi que as minhas mensagens, ou a maioria das minhas mensagens, elas estavam envolvidas em dois temas principais, que era a graça de Deus, a misericórdia de Deus e também o poder de Deus. Então, essas mensagens, elas diariamente, ou quase todos os dias, elas falam o meu coração, porque nós dependemos da graça e da misericórdia de Deus e precisamos do revestimento do poder de Deus para a gente continuar nessa jornada até o dia do arrebatamento. Glória a Deus. E aqui também quero fazer uma pergunta para o senhor. Que conselho o senhor daria para quem sente o chamado para o ministério, mas não tem coragem, tem medo de dar o primeiro passo? Bom, essa é uma ótima pergunta para aqueles que desejam. A maioria tem a chamada, tem o desejo, mas a timidez ela impede essas pessoas de fazerem algo para o Senhor. Então, a primeira coisa o conselho que eu dou é: se envolva com os trabalhos da sua igreja. Eu comecei pregando no culto no lar, visita entre jovens, e me lembro um dia que eu queria ser cantor. E estava preparando a semana toda para cantar e fui num culto do lar, numa quarta-feira, e nessa feita o meu pastor estava lá. Eu trouxe uma rápida saudação, mas eu estava preparando um louvor para cantar no domingo. Quando foi na quinta-feira, o meu pastor me encontrou na rua e disse: domingo você vai ter oportunidade para dar uma saudação. Olha. Então, a partir dali começou esse desejo pela palavra de Deus, pelo ministério. Então, não é fácil, mas eu sempre falo: comece ajudando os departamentos, servindo a sua igreja, e Deus vai te projetando aos poucos e tirando essa timidez. Amém. Glória a Deus. E agora vamos para a nossa brincadeira, do nosso Pod Adeb, setor 4. Bate-bola com Pastor Welder Xavier. Deus, Tudo. família, Meu tesouro. cuidado, De Deus. Glória a Deus. igreja, Desafio. evangelho. Uma porta de salvação ao pecador. Amém. Amém? E pregação. O que me move. A Amém. pregação me move Glória a Deus. continuar aí firme na caminhada. Glória a Deus. E agora eu peço para o senhor trazer uma reflexão e incentivar quem está do outro lado da câmera a voltar à casa do Pai ou até mesmo a permanecer. Amém. Hoje nós falamos aqui no pré-congresso sobre 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 21. E falei sobre o cântico daqueles que foram à frente da batalha. E eles cantavam duas coisas: deem graça ao Senhor, porque a sua misericórdia, ela dura para sempre. Eu vinha no caminho e dei carona para o meu irmão que está afastado, e a palavra que eu liberei sobre a vida dele é: Deus é misericordioso e Ele nunca vai desistir de você. Então, se você falhou, se por algum motivo você errou e achou que a igreja, fechou as portas, pelo contrário, a igreja está de portas abertas, os céus estão de portas abertas, te aguardando, te esperando, para que o Pai te dê uma nova roupa e a gente possa celebrar a sua volta e a sua vinda em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.
agradecemos, né, Eu que pelo agradeço. senhor ter aceito, né, dar a entrevista pra gente. Deus abençoe sua vida, seu ministério. E no próximo bloco, gente, nós vamos estar conversando aqui também com a cantora da noite, que foi a Elisama Canedo. Então, fiquem aí. Estamos aqui de volta com a nossa cantora da noite, irmã Elisama Canedo. A paz do Senhor, minha irmã. A paz do Senhor. A paz do Senhor, Elisama. Eu gostaria de saber, né, de você, como que o louvor despertou em você? Como que foi isso? Eu era muito pequena Uhum. quando despertou. De mim mesma, acredito que não. Eu nasci num lugar muito pobre, onde as pessoas não se importavam muito com isso. Mas o Senhor começou a despertar em mim, através de um filho de um pastor. Ele com violão, ele começava a tocar, eu muito pequena, 3 para 4 anos, e ele colocou uma observação, ele disse assim, ela sabe acompanhar violão, porque ninguém mais sabia. Aí ele começou a me treinar, aí eu cantava e ele gostava porque eu acertava, né, o ritmo. E daí começou, né? Mas a minha mãe disse que mesmo quando eu era pequenininha, de 1 aninho, eu já balbuciava as palavras cantando. E nisso você tinha quantos anos? Isso eu tinha 3 para 4 anos quando foi despertado mesmo, né? Mas desde muito pequena eu já balbuciava louvores. Olha que bênção, hein? Outra pergunta que eu quero fazer para a senhora, em qual momento na sua caminhada sendo cristã, você viu que algo marcou mesmo a senhora? Foi aos meus 13 anos, quando eu descobri que estava depressiva. E aí eu fui buscar Deus. Não é que eu não buscava de verdade, mas aí a partir desse momento que eu senti aquela tristeza profunda, eu não consegui estudar durante 1 ano, porque faltava o ar, vinha aquela crise de ansiedade. Sim. E os professores me mandavam para casa, passavam álcool, cuidavam. Aí disseram, mãe, não tem condições dela ficar na escola porque ela não está conseguindo, ela dá um pavor, ela fica gelada. Uhum. E aí minha mãe levou no médico e ele disse que era verme. E passaram o verme e eu comecei a controlar aquilo, indo para o círculo de oração, porque tinha círculo de oração infantil, tinha tudo na igreja, então eu comecei a frequentar e pedir a Deus, Senhor, eu quero sentir alegria, eu não vejo o sol, parece que não tinha sol. Sim. Mas aí, um dia Deus me curou. Eu estava dormindo e sonhei com o Salmo 22. Olha. E aquele salmo, ele vinha todo, eu gritava no meio do templo de mãos para o alto. Sim. Com aquele salmo. E um dia, e aí eu acordei com aquele salmo todo, eu corri para a Bíblia, em lágrimas eu li aquele salmo todo. Sim. E eu percebi que aquela dor não estava mais em mim. E eu olhava, eu corri para fora e vi o sol nasceu naquele dia para mim. Então foi isso que marcou a minha vida como cristã. A partir daquele dia era tudo diferente. Agora vamos para a nossa brincadeira do Pode Até Setor 4. Bate-bola com Elisama Canedo. Deus. Tudo. Família. Amor da minha vida. Filhos. Também amor da minha vida. Igreja. Um lugar de refúgio, de adoração a Deus. E louvor. O louvor é algo que nasce da alma. E agora eu peço para que a senhora cante ou traga uma reflexão para quem está assistindo a gente do outro lado da tela. Tá. Então vamos no louvor. Te adorar é o que sustenta-me de pé. Eu não vou perder a guerra. Te louvar em meio às tentações é mais que estratégias. Posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. E Ele cuida de nós, amém. Muito obrigada por você ter aceitado ser entrevistada pela gente, né? Gente, ela é da nossa igreja, tá? Com licença, tá? Ela é aqui da nossa sede. E
E é uma honra para a gente tê-la aqui conosco, louvando, né? Conosco também. Glória a Deus. E está nos representando no nosso pré-congresso da Udivadeb, Amém. setor 4. Muito amém? obrigada. Muito obrigada. Estamos aqui de volta e agora recebendo o nosso vice-coordenador da ADEB do setor 4 e também secretário-geral da ADEB, pastor Erivelto Canedo. A paz do Senhor. A paz do Senhor, glória a Jesus. Tudo bom com o Senhor? Tudo bem, graças a Deus. Glória Feliz a Deus. de estar aqui com vocês. Amém. Como está sendo esses 2 dias de pré-congresso para o Senhor? Ontem foi da UFADEB, hoje da Udivadeb. Conta um pouquinho pra gente. Tem sido uma glória, uma bênção para todos quanto tem vindo. Temos recebido o renovo da parte do Senhor, o Senhor Sim. tem operado. Estamos muito felizes, né? E alegres com o Senhor, Sim. por isso nos reunimos aqui, né? Para celebrá-lo e agradecer. Glória a Deus. Gostaria de fazer uma pergunta, Radassa? Como é que está sendo para o senhor, depois do testemunho que o senhor vivenciou, né? Do ano passado para cá? Conte um pouquinho para os telespectadores. Tive a oportunidade de conversar com os cantores, os pregadores, e eles todos me perguntaram se eu era daqui mesmo. E eu sempre digo, né, que eu sou nascido, criado, casado e renascido aqui no Gama, né? Renascido 2 vezes, primeiro por aceitar a Jesus aqui, ainda no ano de 83, e também por renascer, porque o Senhor me deu vida. Ano passado eu passei por uma experiência muito difícil, né? O Senhor me deu graça. Eu passei por 2 cirurgias, né, bem sensíveis, operando o cérebro, mas o Senhor é maravilhoso, me deu vida, me deu graça, não tenho sequela alguma, né, e é como se nada tivesse acontecido. Só quem faz isso é o Senhor. Verdade. Sou muito grato a Ele. Verdade. E eu gostaria de saber sobre o Neblas, né? Esse projeto vai iniciar agora, em agosto, né, dia 3. O que é o Neblas? Gostaria de falar mais sobre isso, né? Neblas, Núcleo de Ensinos Bíblicos nos Lares. É uma estratégia de evangelismo que nós estamos fazendo, é uma estratégia do Ministério. Estivemos divulgando na nossa Escola Bíblica de Obreiros, nas nossas reuniões de coordenadores, de dirigentes e de obreiros. E é um projeto para todo o Ministério, todas as congregações. Nele nós estaremos fazendo cursos bíblicos nos lares, 4 encontros com direito a certificado e culto de formatura. É para pessoas não crentes. Vamos convidar os nossos amigos e irmãos. É uma boa oportunidade. É um curso, não é um culto. Nesses dias as pessoas vão receber 4 lições sobre o Evangelho de João. E no dia da formatura, sim, nós teremos um grande culto de celebração e essas pessoas estarão aqui para ouvir da palavra do Senhor. E vai ser uma bênção. Que bênção, um projeto maravilhoso, né, esse, Radassa? Amém. Glória a Deus. Você quer fazer alguma pergunta, Radassa? Acho que não. E o senhor pode fazer até um convite para pessoas que não são convertidas participar do Neblas, e atrás tanto da nossa igreja como das congregações. Tá bom. Vou fazer o convite, mas ele é invertido. Tá bom. Tá bom. Tá bom? Bom, quero aproveitar essa oportunidade para fazer um convite para todos os membros da nossa igreja, para que você abra esse núcleo na sua casa. Você vai convidar várias pessoas, mas devem ter pelo menos 5, para que nesses 4 dias eles ouçam e participem desse projeto nas suas casas. Com isso, nós alcançaremos muitas vidas para o Senhor. Quero já adiantar que para o mês de setembro nós temos um projeto especial só para crianças, né? Que é o e-book, que nós vamos instalar em todas as nossas igrejas também. Vai ser uma bênção. Nós estamos crescendo e vamos continuar crescendo para a glória do reino de Deus. Glória a Deus. Amém. Muito obrigada, pastor Erivelto, por nos conceder essa entrevista. Amém. De volta aqui no podcast ADEB Setor 4. E agora estamos aqui com esse casal abençoado, pastor Francisco e irmã Ivone, que são os líderes da Udivadeb do Setor 4. A paz do Senhor para os irmãos. Tudo bem com vocês? Glória a Deus.
E como está sendo para os irmãos, né, estarem liderando esse primeiro ano, né, creio, da Udivadeb, do setor 4, liderar, né, um setor, né? Nós sabemos que existem muitas batalhas, muitas dificuldades. Como foi, né, antes do pré-congresso, toda a estratégia para trabalhar, né, o pré-congresso, os bastidores, digamos, né? E como está sendo para vocês essa experiência? Então, nós pegamos agora, né, o trabalho da Udivadeb e no início eu fiquei um pouco preocupado, né? Eu pensei que eu não ia conseguir atingir os objetivos que, como um líder, né? Mas o Senhor foi nos dando força, foi nos dando graça, né? E foi abrindo minha mente. E às vezes aparece um pouquinho também de medo, Sim, né? verdade. Aparece um pouquinho de medo. Será que a gente vai conseguir? Né? Vem aí vigília, vem o pré-congresso, vem outros trabalhos que a gente tem que fazer. Mas nós conseguimos superar. O Senhor nos dando graça e força, pela sua misericórdia, nós conseguimos vencer os obstáculos. E tivemos um pouco de dificuldade, né? Porque iniciando para tentar conquistar os líderes, né? Mas pela graça do Senhor, nós conseguimos conseguimos mobilizar os varões, os líderes, os obreiros, para que eles pudessem, né, nos ajudar, porque na verdade sozinho a gente não consegue fazer nada, né? É só com a ajuda deles, né? Com a ajuda de Deus e o apoio deles, né? Sim. E conseguimos aí fazer a obra do Senhor, foi maravilhoso. Eu fiquei surpreso com o pré-congresso hoje. Eu pensei que, né, não seria da forma que foi. Deus operou poderosamente, né, em todo sentido, né? Desde o início do culto até o final. Houve aí acredito que um avivamento, né? E Deus falou conosco poderosamente naquilo que nós tínhamos dificuldade, alguns problemas que nós estamos passando. O Senhor falou conosco e nós conseguimos então entender que o Senhor confirmou a nossa chamada para ser líder, né, da Udivadeb, né? Glória a Deus. Ser líder ou seja, confiando totalmente, né, que o Senhor está na frente, que sem Ele não conseguimos fazer nada, né? Então é isso, né? O Senhor na frente e a vitória com certeza virá. Como foi para a irmã também? Em relação assim, né, ao trabalho dos varões, né? Eu sou a coadjuvante, né? Sim. Aqui está do lado, né? Porque eu acho que fiquei muito feliz, né? Por ele estar, né, na liderança dos varões. É algo que eu imaginava para ele, né? Para ele mais ir um degrau a mais, sim, na vida do ministério dele, né? Sim. E aí tô aí para ajudar. Foi uma expectativa muito grande, assim, muito boa, né? Uhum. Porque ele falava assim, não, eu creio que vai acontecer isso, porque ele é um homem de fé, né? Então eu via que ele tinha muita fé e que ele ia conseguir alcançar o que ele queria, né? E foi muito bom para o pré-congresso, né? Nós tivemos o apoio, apesar que não foi tão aquele que a gente imaginava, né? Uhum. O apoio de todas as igrejas. Mas nós tivemos, né, um pouco de apoio. Sim. E foi bom. Deus falou, né? Deus abençoou. Quem saiu daqui do culto, né, falou que sentiu muito bem, né, que o Espírito Santo tocou. Né? Glória a Deus. E eu queria que o senhor fizesse um convite para os telespectadores do outro lado do nosso Congresso Geral da Udivadeb que estará acontecendo. Por favor. Então, eu convido a todos, né, para o nosso congresso, né, que será em novembro, ali em Taguatinga. Acredito que Deus irá operar poderosamente. E você não pode ficar de fora, você deve estar dentro, né, sua família, para que o Senhor possa, né, te abençoar. Sim. Né? Tá aí o convite feito, tá? Em novembro, né? Congresso Geral da Udivadeb, e vocês são o nosso convidado especial para estar ali em Taguatinga, juntamente conosco, adorando o nome do Senhor. Glória a Deus. Amém. E para finalizar aqui, vamos para a nossa brincadeira, bate-bola com... Francisco. Ivone. Deus.
Deus é tudo, né? Deus é tudo, sem Ele não somos nada, sem Ele nada conseguiremos fazer, né? Na verdade, Deus enche o céu, enche a terra, enche o mar. Ele domina todas as coisas, Verdade, né? Domina a nossa vida. verdade. E se nós estamos aqui dando essa entrevista é porque Ele proporcionou esse momento, né? Para que nós possamos estar aqui. Então, Realmente. na verdade, é Ele que realiza tudo, né? Não somos Verdade. nada, né? Até o que nós tentamos fazer, Ele faz por nós. Verdade. Ele faz tudo por a gente, tudo. É só ficar na presença dEle que Ele realiza tudo, né? Ele age de uma forma que a gente nem espera, né? Verdade. Né? Surpreende a gente com palavras, com gesto, Ele surpreende a gente com portas abertas, né? Ele proporciona coisas que a gente pensa que não vai acontecer e Ele age, né? sim, Porque ele é grande, Deus é tudo para nós, né? Glória a Deus. Irmã Ivone, fé. É algo que eu posso alcançar, né? E esperar, né? Só esperar, confiar em Deus. Pastor Francisco, Bíblia. Bíblia é a palavra de Deus, né? É a palavra que... A Bíblia, ela é o quê? O autor é Deus, Jesus é o assunto principal e o intérprete é o Espírito Santo, Glória né? a Deus. Então a Bíblia, Amém. ela é tremenda, né? Se a Bíblia pergunta, a Bíblia responde ela mesma. A Bíblia, ela te orienta, te dirige, ela te fortalece, te exorta, te consola. É a palavra de Deus, a Bíblia, né? A Bíblia foi escrita por pessoas fracas, né? Doutores, pessoas sem conhecimento, mas pessoas cheias do Espírito Santo de Deus, né? Então a Bíblia se a pessoa quiser crescer, é só ler a Bíblia. É só ler a Bíblia. Eu mesmo tinha dificuldade em ler, sabia? Eu tinha dificuldade de ler, eu era muito tímido, né? Até eu posso dizer que dirigir um culto desse aí foi a misericórdia do Senhor. Eu estava olhando assim, falando assim, passar as oportunidades para fazer os agradecimentos, eu tinha muita dificuldade. Mas o Senhor, né, me deu graça, me deu força através da sua palavra, né? Então a Bíblia é tudo, né? A Bíblia é tudo, a Bíblia é a palavra de Deus, a Bíblia ela se renova, né? Ela nunca fica velha, você lê um versículo, né? Se você terminar de ler um versículo e ler novamente, você descobre coisa diferente. Por quê? Porque é uma fonte inesgotável, né? É uma fonte poderosa, né? Só precisa o cordão do nosso caneco ser maior para a gente jogar lá dentro e trazer mais coisas novas, né? Porque a Bíblia é nova, né? A Bíblia nunca fica velha, né? Porque a Bíblia é a palavra de Deus, então ele é o mesmo ontem, hoje e é eternamente. E para finalizar, irmã Ivone, família. É a base, né? A base da minha vida, da vida do meu esposo, né? A gente construiu a nossa família através da palavra de Deus, né? Eu me lembro que quando nós fomos ele pediu casamento, né? Aí meu pai aceitou, né, que a gente casasse e tal. Aí ele falou para mim assim, aí nós marcamos o dia do casamento, né? E aí ele falou assim, amor, eu vou fazer o nosso convite diferente. Interessante. Aí eu falei assim, tá, deixei por ele fazer, né? E aí quando ele foi lá na gráfica para fazer, aí ele pediu para colocar na capa olha a diferença de um convite de casamento. Ele pediu para na gráfica colocar na capa do convite, Jesus te ama. Olha! Foi. Ele falou assim, aí você aceita? Eu falei assim, claro, né? Ele queria colocar aquilo no nosso cartão, né? No nosso convite de casamento. E achei interessante, porque ele foi, né, evangelizando, Sim, né? evangelizando. Aí cada pessoa que recebia, abriu o envelope, né, via lá, Jesus te ama. Oi, já é uma dica para você de casa aí que tá para casar, ó. Vai evangelizar também antes de casar aí, ó. Com convite. Então aí nós nos sentamos, né, assim, para resolver, porque a gente falou assim, não, a gente vai casar, mas nós vamos fazer um plano antes de casar.
né? Aí ele ficou batendo, igual a Radassa aqui. Ele ficou batendo bola comigo. Aí né? Assim, aí falando. Aí ele falou assim, ó, você quer quantos filhos? Ah, você quer morar onde? Você quer isso? Como é que você quer? Aí ele falava, você também, para perguntar para ele o que ele queria, né? Sim. Aí nós falamos, né, a quantidade de filhos, como é que a gente queria, o casamento. E quando terminou, que a gente fez aquilo, aí ele levantou, né, e orou. E aí orou e falou para Deus confirmar aquilo que a gente tinha falado. Olha que bênção. Né? Aquele plano. Sim. E isso foi antes de casar, né? Então a gente fez um plano e ali construímos nossa família, né? E hoje até graças a Deus são 37 anos, né? 17 anos, ó. Que nós somos casados. Nós temos 2 filhos, graças a Deus, que são abençoados, né? Assim, graças a Deus, né? Eles têm um temor da palavra de Deus, né? Conhecem a palavra de Deus. Mas a família, e eles são muito unidos com a gente, graças a Deus, nossos filhos, né? A gente se reúne no Natal, a gente se reúne sempre. Então, Sim. a família é a base. Verdade. E nós temos Jesus na nossa família. Glória a Deus! E esse, gente, foi o nosso podcast, a Deb Setor 4 de hoje. Agradecemos a presença de vocês. Amém. Muito obrigada por nos conceder essa entrevista. E você aí de casa, o próximo podcast vai ser da Semadeb, né, Radassa? Sim, pois é. Vai ser da Semadeb, é o último pré-congresso da semana. Que pena, né? Tá acabando. Ah, não, eu queria que acabasse não, viu? Eu queria continuar. Continuar, se tivesse mais, Eu vou né? sentir falta de estar aqui conversando conversando. com vocês. Poxa, gente. Mas já vai ter próximos pré-congressos por aí, né? Na verdade, a gente vai ter o congresso da UCADEB aqui no setor 4. verdade. Esse eu tô animada, Vai ter, viu? já animei! Já é, ó, na outra semana. Vamos lá, os soldados. Vai Exato. ter entrevista com as crianças? Não sei, tem que ver, tem que ver. Surpresa. De repente, Provavelmente kids, né? Provavelmente. Então fiquem ligadinhos aí na Deb Gama TV. Beijo, abraço pra vocês. E até o Pod Adeb Setor 4. Tchau, tchau. Tchau.